Ele começa destacando, né, o resultado que ele traz como conclusão da personalidade de Sheila. E ele traz o seguinte: todos esses transtornos de personalidade são formas de estruturação e funcionamento de uma personalidade de um indivíduo, correto? Sim, certo. Desse modo, seria errado considerar um transtorno de personalidade como uma patologia? Não, não é errado. Um transtorno de personalidade, ele é sim considerado patológico, né? Tudo isso que traz e ocasiona no sujeito um sofrimento ou uma disfunção emocional é considerado patológico e é considerado também um transtorno. Porque veja bem, imagina você estar em um caso, eu vou usar um exemplo que eu estava usando recentemente na disciplina de direito, e eu usei um exemplo. Imagina você estar atendendo uma pessoa narcísica e ela está sendo acusada por determinadas situações. E você, psicólogo, né, vamos trazer para essa visão da psicologia, você vai fazer uma avaliação psicológica da personalidade desse sujeito. Então imagine o quão difícil é você não colocar ele numa posição de não saber, ou seja, que ele não sabe de tudo, e que ele precisa, ao mesmo tempo que você coloca ele nessa posição, você precisa mostrar para ele, né, de forma indireta, colocar ele em uma posição que ele sabe. Então, ele precisa estar ao mesmo tempo em uma posição que não sabe e uma posição que sabe. É louco isso, porque os narcísicos, eles acreditam saber de tudo. Eles acreditam ser detentores do saber. E quando eles se consideram os detentores desse saber, e você vai castrar ele, por exemplo, você vai fazer uma avaliação psicológica e precisa que ele esteja empenhado nessa avaliação. Se você não faz com que ele se mantenha focado, ou seja, que ele não se ele, que ele se mantenha de uma forma a ser visível, ele vai começar a burlar o processo avaliativo. Então você precisa, ao mesmo tempo que você está avaliando, colocar ele em uma posição que ele acredite no imaginário dele que ele sabe o que fazer, sendo que quem dá as rédeas é você. Tanto que uma das vamos dizer, dicas psicológicas que é dada é o seguinte: não diga para ele o que ele deva fazer. Mostre para uma pessoa narcísica os resultados de determinados comportamentos. Não diga para ele que caminho seguir, mas mostre para ele as possibilidades de cada uma, de cada atitude dele. E com isso ele vai começar a andar no seu caminho. Então, sim, é patológico. Não tem cura, isso é um fato. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, tá? O olhar não deveria ser. Professor, Foi. professor, com que a primeira fala que o senhor disse me trouxe uma curiosidade, que é se todo transtorno pode ser considerado um adoecimento, como a gente poderia colocar esses transtornos, por exemplo, em laudos, em colocação em relação a CID e tudo mais? Por Então, exemplo, se essa pessoa ela cometeu, se a gente for colocar no âmbito jurídico, se essa pessoa cometeu certa, tirando do exemplo de Sheila e tal, se alguma pessoa cometeu certo crime motivado, foi um crime passional cometido, sei lá, por um momento de fúria, porque aconteceu um crime por amor e tudo mais e tal, que ela estava sofrendo, e esse sofrimento causou um adoecimento e tudo mais. Como a gente poderia colocar isso no laudo e colocar ação e CID e tudo mais para a gente fundamentar? como vocês viram, um laudo ele tem uma estrutura. Vocês viram isso em Sim, avaliação psicológica. Existe um sim. momento em que você vai descrever justamente, você vai discorrer os fatos, né? Uhum. Então, quando você discorre esses fatos, você vai pontuar essas questões. Lógico, de uma forma sigilosa. Assim, pessoal, por uma questão, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa. Porque, por exemplo, uma pessoa borderline, ela vai ter um processo emocional muito oscilante, né? Vai oscilar muito o processo emocional dela. Agora ela vai estar bem, sorrindo, Uhum.
em 5 minutos ela pode estar totalmente desajustada emocionalmente. Pode levar ela a cometer um crime. Então, quando você faz uma avaliação psicológica, é justamente para que você possa pontuar, né, dentro do laudo, determinado enquadramento dela em determinado transtorno. Se ela se enquadrar no transtorno borderline, por exemplo, você vai nomear o CID do borderline lá do CID-10 ou do DSM. Né? Agora, essa avaliação ela precisa ser feita cautelosa, porque existem crimes que são que tem um doloso e o culposo, né? O doloso é aquele que tem a intenção, toda a programação. Então, se o sujeito ele faz tudo isso, ele programa todo um crime, né? Ele articula, e depois ele alega um processo, uma disfunção emocional, não se encaixa, porque ele programou, foi algo pensado. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa, junto com o advogado, fazer uma análise completa do caso, tanto do histórico, quanto médico, né, pessoal e assim por diante, tá? Tudo bem. Então, aí o Matheus, ele continua, né, com a pergunta. Matheus, se você tiver alguma pontuação a fazer, que logo no momento em que ele fala que pode ser considerado patologia, e não deveria ser, o olhar não deveria ser de patologia, até porque não existe medicamento para o transtorno de personalidade, correto? Então, existe tratamento, né, cognitivo comportamental, existe alguns psicotrópicos, sim, por exemplo, do borderline, eles podem tomar medicações para humor, né, para estabilidade de humor. Existe uma medicação, nós precisamos na área do direito ver como uma patologia, né, não limitar o sujeito à patologia, nós não podemos limitar ele àquela patologia, mas nós não podemos deixar de olhar esse olhar patológico do sujeito. Até porque, se for uma patologia vista como grande, vamos supor assim, uma de grau grave, ele precisa ser enquadrado na imputabilidade, né? Então, a gente precisa ter cuidado e ter esse olhar atencioso à patologia. Nós não vamos reduzir o sujeito somente à patologia, isso é um fato. Nós precisamos ver ele amplo, tá? Eu não entendi, professor, eu não entendi essa parte da patologia e da medicação do paciente. É porque assim, o Matheus ele fez a pergunta, ele fala o seguinte: não poderia, o olhar não deveria ser de patologia, né? Até porque não existe medicamento. Ele faz uma pergunta, na verdade. Eu falo, não, e estou respondendo. Que existe alguns medicamentos, por exemplo, na estabilidade de humor. Se for um sujeito que ele tem paranoia, por exemplo, de perseguição e tudo, existe Haloperidol, que é um medicamento antipsicótico, que ele vai diminuir essas alucinações. Nós precisamos, sim, utilizar esses medicamentos, essas questões de tratamento, terapia, psiquiatria e tudo. E sim, nós teremos que ter uma visão da patologia, sim. Porque eu compreendo quando o Matheus ele traz não olhar para a patologia. O que ele quer trazer é o seguinte, ele está apontando que a gente não pode olhar somente para a patologia. Isso é um fato. Mas nós não podemos descartar, porque dentro da área do direito, um processo patológico ele pode auxiliar o sujeito para um tratamento ou para destruir o processo de tratamento dele. Se ele for um sujeito que ele tem um transtorno de personalidade grave e ele está sendo condenado aí, se você não faz uma avaliação e não olha a patologia em si, ele vai para uma cela, ele vai cumprir pena como um sujeito sem um adoecimento mental. Quando você olha a patologia e você leva em consideração, esse sujeito vai fazer o quê? Ele pode ser enquadrado em algumas questões, né? Que é o Código Penal, por exemplo, da inimputabilidade, da imputabilidade, onde ele vai cumprir a pena alternativa. Que a gente vai estudar a imputabilidade mais a fundo, claro. Eu até separei um texto para a gente estudar isso, que é a psicologia e a imputabilidade. A gente vai estudar a fundo, mas a gente precisa levar em consideração, sim, a patologia. Lógico, alinhavando com a fala do Matheus,
não vamos olhar apenas para a patologia, isso é um fato. A gente precisa olhar no contexto geral, tá bom? Entendeu, Então Matheus? vem então vem a Pode falar. importância de entender a farmacologia. A importância Um da olhar. farmacologia também. Porque você precisa saber alguns efeitos medicamentosos, né? Eu acho que em toda a área da psicologia precisa ter a importância da psicofarmacologia. Hoje é inadmissível um trabalho sem ligação com um psiquiatra, tá? Entendo. Aí ele continua. Nesse caso, o ideal seria a identificação desse transtorno por parte do psicólogo e a elaboração de possíveis intervenções para que o paciente pudesse tomar consciência de que tem esse transtorno e buscar viver de forma mais estável, equilibrada, menos danosa para ele mesmo. Isso dentro de uma perspectiva clínica. Abraço. É isso mesmo, tá? Em uma perspectiva clínica, sim, né? Em uma perspectiva jurídica, a gente precisa levar todo esse laudo, todo esse processo, esse acompanhamento que você cita, todo esse processo aqui que você traz, Matheus, deve ser pontuado sim para o juiz, que são formas de tratamento. Você vai dar possíveis intervenções que possam ser realizadas com ela, tá? E o Messias também traz aqui uma questão. Apresenta o sistema, assim. Minha dúvida é sobre, em casos de transtorno de personalidade, como podemos fazer intervenções para esse paciente e quantos transtornos uma pessoa pode ter. Ixi, quantos transtornos uma pessoa pode ter, Messias? Se o Messias estiver por aí. Deixa eu ver se ele está por aqui. Tá, não. Mas as pessoas podem ter diversos transtornos. Foi a mesma pergunta feita pela Sabrina, né? Sabrina traz se ela pode ter diferentes categorias de transtornos. Sim, o sujeito ele pode trazer diversos transtornos. Eu fui dar uma pesquisada em relação às categorias. Sim, o sujeito pode ter transtornos de diversas categorias, né? Das três, no caso. Sim, é mais provável a propensão, né, para os transtornos das mesmas categorias, mas isso não impede dele desenvolver outros transtornos. Tá? Não tratado, isso pode levar ele a vários outros mais graves e severos. E as intervenções a nossa forma de intervenção dentro do direito é a mesma forma da clínica, pessoal. A diferença é que nós não vamos tomar uma decisão só. Nós vamos tomar uma decisão junto com o juiz, fazendo intervenções para que ele possa futuramente tomar aí uma decisão no caso a ser julgado, né? Se tiver em julgamento. Então, essa é uma das maiores pontuações feitas pelo psicólogo na avaliação. É o laudo e possíveis encaminhamentos, tá? Alguma pergunta? Professor, naquele estudo de caso, naquela problematização que o senhor apresentou sobre a Sheila, no caso seria o transtorno de personalidade histriônica mesmo, que caberia a ela? Por exemplo, se Isso fosse... mesmo. Era, né? Histriônico, né? Sheila tem uma personalidade histriônica, onde ela busca sempre se mostrar à frente dos outros, sempre ser o centro das atenções. Pessoas histriônicas têm isso, pessoal. Elas tendem a ser manipuladoras, porque elas acreditam ser o centro das atenções e elas são as melhores no que elas fazem. São pessoas que são bem vestidas, muitas das vezes, não só bem vestidas, mas elas se vestem de forma muito chamativa, né? São pessoas que têm diálogos bem histriônicos de ou gritar ou fazer comportamentos bizarros. Só que elas são muito manipuladoras, né? Só o discurso dela é correto e os dos outros não. Tem isso, porém. Veja que na Sheila, a Sheila utiliza pontos fracos do seu namorado para poder manipulá-lo, tá? É o histriônico. Algumas pessoas colocaram narcisismo, né? O narcísico, ela é do tipo assim, o narcísico ele vai ser um pouco soberbo, não de uma forma tão extravagante como Sheila. Pessoas narcísicas são muito mais
centradas, só que elas tendem a controlar e manipular o outro da forma que elas desejam, né? E se o outro se o outro é contra ela, ela não vai tentar utilizar algo contra esse sujeito, ela simplesmente vai se distanciar. E ela vai fazer com que outras pessoas se distanciem dela também, tá? Ela tem a pessoas com transtorno de personalidade histriônico tem uma autoestima bem mais elevada, né? Vamos dizer assim, porque elas se acham as melhores pessoas do mundo. Já o sujeito que é narcísico, não, ele tem uma baixa autoestima, né? E é por isso que ele tem esse comportamento de evitar, enfim, vários comportamentos de exclusão do outro, anulação do outro como sujeito, porque ela acredita que o outro tem que ser um espelho dela, que elas são o todo, ok? Ok. Certo? Mas, pode falar. Pode perguntar sobre aquela aula do Psicologia, Direito e Personalidade? Pode sim, fique à vontade. Porque eu mandei lá no Classroom, não sei se você ouviu, mas eu vou perguntar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sobre. Pode falando. Era sobre a visão humanista, né? Que a personalidade Eu vi, eu ia te responder justamente lá e aí eu deixei para fazer aqui. Só um momentinho. Tá aqui, ó. Quanto à visão humanista, tenho uma dúvida. Esse processo de autorrealização, numa visão psicanalítica, só se aplica aos neuróticos ou a indivíduos perversos e psicóticos também? Então, só se aplica aos neuróticos por quê? Porque a busca dessa autorrealização é algo que nos move, é algo que nos faz transcender. O perverso, ele já se acha autorrealizado e que a autorrealização dele se dá pelo sofrimento do outro. O psicótico, devido a ele não ser um sujeito castrado, porque o que faz nós buscarmos essa autorrealização na visão humanista é nós nos depararmos com uma falta. Eu me deparo com a falta de determinadas questões e eu vou buscar para uma autorrealização pessoal. Como o psicótico ele não se depara com uma falta, ele não se depara com uma castração, para ele é como se não necessitasse dessa autorrealização. Ele não se percebe, até porque ele vive num mundo fantasioso. Então, para ele, o mais adequado seria permanecer onde ele está. Entende? Então, assim, a autorrealização dita pelo humanismo, até porque essa autorrealização ela vem de um conceito do Carl Rogers, né? Carl Rogers destaca que nós buscamos uma autorrealização e ele vai buscar justamente o sujeito tornar-se pessoa. E Carl Rogers, ele destaca que a gente só se torna pessoa quando nós temos três aspectos em congruência, né? Em movimento igualitário, que é a empatia, ou seja, empatia, e aí assim, um conceito de empatia que precisa ser desmistificado, que é uma das coisas que eu tenho percebido muito, é que as pessoas olham a empatia como se fosse só se colocar no lugar do outro. Para mim, isso é uma Como se fosse a definição, base, né? é uma definição muito rasa, é uma definição que ela não é congruente com o de fato. Porque a empatia, ela é algo intrínseco do sujeito. Eu preciso ser empático, não esperando que o outro seja empático comigo, mas a empatia ela precisa ser uma mão dupla. Ela precisa ser uma mão dupla entre as vertentes. Tanto que, através disso, da empatia, um outro conceito que foi dado muito bom foi o do encontro, dito pelo senhor Moreno, né? Levi Moreno. Levi Moreno diz que para encontrar-se com uma relação empática, eu preciso vivenciar o que ele chama de relação télica. O que é a relação télica? Eu olhar para o outro para além desse, eu faço por você. É eu olhar o seu sofrimento, é eu olhar o seu processo,
é eu ver as possibilidades para além. Não é só esse se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é algo muito raso. Eu posso dizer que estou me colocando no lugar do outro e não estar. A empatia é para além. Eu acho que as pessoas confundiram a empatia com a facilidade. Se eu não facilito, se eu não cedo a você, eu não sou empático. E não é isso. Empatia é outra coisa, tá? Então, o Carl Rogers, ele traz essa questão da empatia, tanto que com a empatia ele traz a consideração positiva incondicional, que é eu fazer o quê? Eu também levar o sujeito uma autorrealização, né? Não autorrealização, uma realização de fora, externa, onde eu vou, usando a linguagem da TCC, reforçar determinados comportamentos, onde eu falo, olha, parabéns, muito bem, você merece isso, né? É um reforço, mas é uma consideração impositiva incondicional, onde eu digo, poxa, eu estou muito feliz pelas suas conquistas. Nossa, eu não consigo descrever isso. Isso é uma consideração impositiva incondicional. E nós temos a terceiro ponto dito por Carl Rogers, é a congruência. Eu penso, eu sinto e eu falo. Então, trazendo essa visão com a psicanalítica, como você traz, só o neurótico vai ter um processo empático e uma questão de congruência. Porque o psicótico ele não vai ter congruência, até porque ele vai falar algo e sentir muitas das vezes outras coisas totalmente diferentes. Hein, professor? E o perverso nem empatia tem. Oi, Genilson, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Só complementar um pouquinho a sua fala, essa questão da empatia, para mim, também, ela faz muito sentido com a questão do respeito, né? Porque, às vezes, como o senhor falou, se colocar no lugar do outro é muito raso. Porque eu me colocando no lugar do outro, eu vou estar com a minha perspectiva, é a minha perspectiva de vida, né? Então, ao mesmo tempo que, fulano passou por isso e tal, aí eu também passei por isso, mas lá naquela mesma situação, eu tive uma visão, eu tive uma dinâmica de vida, eu tive outras atitudes, outros pensamentos, comportamentos. Então, mesmo eu estando no lugar do outro, a minha perspectiva de vida ela vai ser diferenciada. Então, não é só se colocar no lugar do outro, mas é também respeitar o outro, os limites do outro, a perspectiva de vida do outro e compreender isso. Então, para mim, empatia gira muito em torno disso, né? Não é só eu me colocar no lugar dele, mas é compreender que os processos do outro é diferente dos meus. Exatamente. É muito além, tanto que o Moreno ele faz um ponto que eu sempre falo para vocês, né? Ele fala assim que a empatia é o quê? Quando eu retirar os meus olhos e retirar os teus olhos, eu colocarei os teus olhos no lugar dos meus e os meus olhos no lugar dos teus. E assim tu poderás me ver com os teus olhos e eu te olharei com os meus, com os teus. Ou seja, quando eu falo olhar com os teus olhos, não é só eu ver o externo, é eu perceber o que você está passando intrinsecamente. A gente vê muito, se falando agora recentemente, vamos pegar dias atuais, né? A gente percebe aí, saiu um dado estatístico agora, que os dados de homicídio reduziram, mas os de violência doméstica aumentaram e o feminicídio também. Então, o que é isso? É você não ter um olhar empático para todas as situações. Quando eu não consigo perceber essa mudança de foco, eu não percebo o que o outro está passando de forma sensibilizada, de forma congruente, eu não posso dizer que eu estou sendo empático. Porque muitas das vezes, as pessoas só cobram empatia para aquilo que nos convém. Então, quando me convém, é algo para ser empático. O outro não é empático porque não me convém, né? Mas não há um processo, opa, peraí, mas cadê a minha responsabilidade em cima desses pontos? E assim vai. Então, a congruência, ela é para além. Eu acho que é isso que você traz, né? Muito além também, eu acho que é uma relação télica do sujeito com os demais, tá? É ter uma responsabilidade social, né? É uma Não responsabilidade só para comigo, social. mas para com os outros também. Exatamente. Professor, Oi. o Matheus, ele quer saber se é possível
que por meio de tratamentos uma pessoa possa se curar de um transtorno de personalidade, se ela pode deixar de ter determinado transtorno? Então, não é possível ele deixar de ter determinados transtornos, mas é possível que se faça um processo de modelação do comportamento dela, por isso que a cognitivo-comportamental, se você pega os transtornos de personalidade, todos os transtornos, todos os tratamentos são direcionados para a TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, porque nós conseguimos minimizar o sofrimento e modificar os processos comportamentais. Porque o que ocorre? A TCC ela vai trabalhar justamente com a modelação do comportamento, do repertório de comportamento desse sujeito. Então, e nas crenças. Então, quando eu consigo modificar os comportamentos, trabalhar na modificação desse repertório, na alteração cognitiva, perceptiva desse sujeito, eu consigo fazer com que ele comece a ter uma visão diferente. Eu não lembro se vocês vão recordar, mas quando eu dei a disciplina Teorias da Personalidade para vocês, eu passei um vídeo de uma menina chamada Ira de um Anjo. E ela é de transtorno antissocial, mas ela fez uma modelação do comportamento dela, né? Então, não tem cura, tá? A gente não pode dizer que tem cura, mas há um tratamento para minimizar e modificar esse comportamento, né? Existem pessoas que destacam que esses medicamentos que são criados, eles vão ativar justamente algumas vitaminas, né? Vão ativar alguns neurotransmissores. Por exemplo, dos processos emocionais. Eles vão ativar. Que são pessoas, por exemplo, psicopatas, que a gente vai estudar agora a personalidade antissocial, que não são pessoas que têm empatia nem afetividade pelo outro. Em uma questão neurológica, trazendo uma visão neuro, né, é possível sim você trabalhar com psicofármacos que ativem determinados vitaminas que vão realizar e trabalhar melhor nessas áreas que são pouco ativadas. Isso, no caso, numa questão neurológica, tá? Mas eu Professor, não... Oi. Eu acredito que se encaixa uma série que passou agora recentemente na Globo sobre Perception, Truques da Mente, que o personagem principal, ele é considerado esquizofrênico, né? Uhum. E ele trabalha com uma policial para desvendar casos, né, de assassinato e essas coisas. E eu acho muito interessante nessa série que ele usa, não sei se ele faz uso, das imaginações dele para resolver os casos. Sempre tem um detalhe na pessoa que ele vê que ajuda ele a resolver o caso que ele está tentando resolver. E eu acho isso muito interessante. Mas ali realmente a série é muito boa, já assisti ela toda, né? Ela tem 3 temporadas, infelizmente foi cancelada, mas é uma série muito boa. Mas assim, ali eles buscam também dar como é que eu posso dizer, uma harmonia, né? Eles romantizam muito a esquizofrenia, né? Por exemplo, essa questão que ele vê realmente em alguns casos, aí ele começa a conversar com as vítimas e desvenda através disso. A gente precisa entender que aquilo ali é pouco provável na realidade, né? Mas o que eu gosto daquela série é que ele trata a criação da pessoa. Eu acho muito legal aquela série porque no episódio, na primeira temporada, no episódio 10, mostra justamente quando foi que ele se desestruturou. E você consegue entender a personalidade psicótica mais a fundo, né? É uma série muito boa, aconselho a assistirem, quem gosta, né? Mas tem essa questão bem interessante. mas tem essa questão do romantismo com a esquizofrenia, né? Uhum. Quem dera se todas as pessoas fossem esquizofrênicas pudessem desvendar determinados crimes, né? Ia ser muito foda. Ali há uma inter-relação totalmente desorganizada entre a fantasia e a realidade. Ok? Alguém mais?
Não? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar. Já apareceu a tela aí para vocês? Sim. Sim. Hoje nós vamos trabalhar, a gente vai falar um pouco sobre a psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. Primeiramente, a gente tem que trazer uma visão do que é psicopatia ou transtorno antissocial para o DSM-5. Ele traz o seguinte: a classificação de se dar por transtorno de personalidade antissocial, em que a característica essencial é um padrão global de indiferença e violação dos direitos dos outros, o qual surge na infância ou no início da adolescência e continua na idade adulta. Então, assim, pessoas com personalidade antissocial, que é considerado como o psicopata, e aí eu vou falar para vocês a diferença do psicopata e do sociopata, que hoje eles já não dão mais essa diferenciação, é justamente pela falta de afeto. A pessoa de personalidade antissocial, eu vou chamar de psicopata ou perverso, eles têm uma violação com o direito do outro. Como eles não têm um processo de empatia, ele não se coloca no lugar do outro, para eles é muito mais eficaz ou muito mais satisfatório, porque é o prazer deles, violar o direito do outro, magoar, agredir verbalmente, moralmente, fisicamente e assim por diante. Pessoas com esses transtornos, eles têm dificuldade afetiva, não só afetiva, mas eles acreditam que eles têm uma lei superior à nossa. E é por isso que tudo que eles vão fazer de forma que é abusiva ou agressiva, é de forma escondida, porque eles mostram que eles podem burlar a lei. Então, vamos pegar alguns casos como Ted Bundy. Ted Bundy, ele acreditava ser uma lei tão superior que Ted Bundy, ele auxiliou os policiais investigadores da época a desvendarem casos que ele cometeu. Por que ele fazia isso? É pelo fato, é pelo prazer de estar presente em uma situação em que para ele não vai ser pego. Porque para ele fez tão bem, ele organizou tão bem aquele fato, que ele não será pego, ele não será desvendado, vamos dizer assim, né? Então, o Ted Bundy, a gente pode considerar ele como um transtorno de personalidade antissocial, e se nós formos inserir ele em uma psicopatia ou uma sociopatia, ele seria o psicopata. Por quê? A psicopatia, pessoal, ela é caracterizada de forma diferente da psicopatia. De que forma? Vou escrever aqui. A psicopatia são pessoas que elas têm um comportamento antissocial, mas elas são mais organizadas. Elas têm uma organização nos seus comportamentos. Elas são pessoas que elas planejam determinadas atitudes. Nós temos pessoas hoje aqui no Acre que de fato possam ter esses comportamentos. Por exemplo, realizar crimes organizados, e quando determinadas pessoas são pegas do seu grupo, vamos dizer assim, elas não se sentirem responsáveis pelos outros. Porque elas acreditam que elas devam lucrar somente e que o outro perder para ela tanto faz. Só que as pessoas psicopatas, elas tendem a ter um comportamento mais organizado. Vamos pegar pessoas que cometem crimes constantes, os serial killers. Serial killers que são psicopatas, eles têm um público-alvo. São pessoas que eles são seletivos no seu público. Que lá na psicanálise nós vamos chamar em pessoas que têm o fetiche. Então, os psicopatas, eles vão justamente buscar pessoas que tenham uma característica fetichista do seu desejo. Então, se um psicopata, ele tem o prazer em determinado formato de mão. O prazer dele é mão.
Então, a vítima dele vai ser, ele tem um fetiche em mãos de mulheres baixas, cabelos curtos e, não sei, e que trabalham em lanchonete, um exemplo. Então, esse é o público. Eles são organizados e eles vão fazer um processo de seleção do objeto de fetiche dele. Observação: o psicopata e o sociopata ou serial killers, para a psicanálise, vocês vão ver pessoas dizendo assim, mas ele é sádico? Não. As pessoas serial killers, eles são de uma perversão masoquista. Porque o sádico, ele em nenhum momento ele vai matar ou destruir por completo o seu objeto de amor. Porque o prazer do sádico é justamente esse morde-a-sopra, vou usar esse termo. É ele dar o céu e ao mesmo tempo o inferno. O prazer do sádico, do perverso sádico, é essa oscilação de sofrimento do sujeito. O masoquista não. O masoquista ele busca levar o sofrimento e se o outro não atende os quesitos, eles vão destruir esse objeto. Porque eles não precisam do objeto para que ocorra essa oscilação de sofrimento. Eles mesmos fazem isso. Não é à toa que tem um criminologista americano que ele destacou que os psicopatas, por isso que eu coloquei no início da infância, eles passam por alguns processos na adolescência e na infância. Primeiro, micção. Eles são pessoas que eles vão ter, na infância, eles já tiveram retratos de pesadelos noturnos, relatos de pesadelo noturno, relatos de urinar na cama constantemente. Eles foram pessoas que se enquadraram no transtorno de conduta, né, onde a criança e o adolescente eles vão ter o comportamento de agredir, maltratar animais inicialmente, membros da família, se for irmãos, eles tendem a agredir os irmãos, né, de forma muito brusca. Vou trazer depois um caso para vocês, dentro de sala, lógico, né, para manter uma questão ética. E aí são pessoas que tiveram esse repertório, né, vamos dizer assim, esse histórico familiar. Foram pessoas que muitas das vezes foram agredidas fisicamente, e muitas vezes não. Mas sempre, aí o criminologista ele fala, todos os psicopatas, se vocês trouxerem um histórico da vida e da estruturação desse sujeito, eles tiveram o que ele chama de ausência paterna, que o Freud vai chamar de ausência da figura paterna, né? Que é não instauração de uma lei simbólica e uma vivência de Édipo que ele chama de saudável. Então, os psicopatas, eles passaram por esse processo. Se alguém tiver dúvida, fala, tá? Não tem problema. Professor? Oi. É a Giovana. Pode falar. Um vídeo de uma psicanalista bem renomada que ela disse que os perversos, eles nascem assim. Então, olha, ela é psicanalista? Não, ela é psiquiatra. Ah, tá. Tá, porque para psicanálise, né, a gente vê que a estruturação do sujeito é pelo ego. Existem estudos, sim, que destacam que a personalidade psicopata ela é uma questão hereditária. Tem estudos sobre isso. Mas a psicanálise ela acredita que a psicopatia e a perversão elas são construções através da vivência do Édipo. Agora, sim, uma das coisas que confunde muito a mente das pessoas é assim, então o Édipo ela é uma questão externa, então a forma que eu vou tratar o meu filho, a forma como eu vou trabalhar com ele, vai estruturar ele em uma estrutura clínica? Não, não é bem assim. Porque você pode dar uma vivência edípica de uma forma e ele, intrinsecamente, perceber de forma disfuncional. Então, assim, não é algo hereditário para a psicanálise. Mas tem estudos que comprovam, né, que buscam comprovar uma hereditariedade da psicopatia. Entendi, obrigado, viu? Nesse vídeo,
que eu assisti, ela dizia que essas pessoas já nasciam perversas e eles fizeram um estudo com uma pessoa que não era perversa e com uma pessoa que era perversa, frente a determinadas situações. Exemplo de vídeos de pedofilia. Quem era perverso não sentia nada, era como se o cérebro tinha ausência da parte das emoções, essas coisas, e uma pessoa normal tinha, né? Os sentimentos, as emoções frente àquilo que ela estava vendo. Uhum. É porque o psicopata, no transtorno antissocial, a gente vai ver que a apatia, a não expressão emocional, o não processo emocional por determinadas situações é muito comum. Eles não vão ter essas questões emocionais pelo outro. Então, eles são pessoas que eles não vão demonstrar e eles realmente não sentem nada. É uma das características dele, né? Não sentir nada emocionalmente pelo outro. Uhum. Obrigada, viu? De nada, qualquer coisa estamos aí. Pode compartilhar, conhecimento é bem-vindo. Tá. Então, pessoal, o psicopata ele tem essas características, como a Giovana ressaltou aí, e de fato eles vão ter uma organização. O sociopata não. Eu sempre falo que o sociopata ele é uma pessoa que ele tem um desejo, né? Então, se a gente pegar a sociopatia, elas são pessoas mais desorganizadas. Elas agem por um processo de impulso. Elas vão agir por impulso. Elas vão agir mais pelo seu id, vamos dizer assim. Enquanto o psicopata, ele vai agir mais pelo um processo de atender aos critérios do superego, de uma forma mais articulada. Os sociopatas são pessoas que eles não têm um objeto fetichista seletivo. Eles são pessoas que eles têm o desejo pelo processo de matar, de sufocar, de agredir, de estuprar e assim vai. Então ele tem esse desejo e eles não limitam, né? Eles não limitam o seu público, o seu objeto. Então, o público do sociopata é mais solto. Diferente do psicopata, que eles também, além de ter um padrão de comportamento e de objeto, esse padrão de comportamento eles são muito rígidos. Eles buscam ser tão organizados que eles fazem as mortes, elas seguem um padrão, um acontecimento, todos da mesma forma. Diferente do sociopata, ele vai matar de forma aleatória. Alguém ia falar. Então, professor, o psicopata ele tem mais prazer pelo processo. Eu gosto disso bem feito com pessoa X, do jeito X e do ato tal. O sociopata, ele gosta do ato, gosta de matar e tá. Então, exatamente. Um tem mais prazer no... Não é à toa que se você pega os psicopatas, eles tendem a ter um padrão de determinadas situações. Vou pegar um exemplo de uma série que eu acho que muita gente assistiu. Dexter. Sim, Dexter é muito bom. Quem assistiu Dexter percebe que o prazer do Dexter não é matar. O prazer do Dexter é ele fazer o corte no rosto e retirar o sangue. Tanto que ele conhece uma mulher, não sei se vocês lembram, e ela vai matar com ele, e ele, antes dela matar, ele retira, ele faz o corte e retira, né? E ele deixa ela matar. Porque o prazer dele não está naquele ato. O prazer dele está no ato de retirar, de marcar um objeto. Como se ele deixasse o seu símbolo, né? Pessoas psicopatas, elas têm um símbolo a serem marcados. Elas gostam de deixar sua marca. Não é à toa que elas tendem a retornar ao local. Que elas querem reviver. Quando ela retorna ao local, é uma coisa delas reviverem o processo que elas fizeram para chegar até ali. E dizer assim, eu não fui pego. Professor. O sociopata ele é mais matar mesmo, o prazer de destruição. Pode falar, Dona Ivan. Professor,
Então, o que difere aí entre o psicopata e o sociopata é só a questão de organização de um a despeito da desorganização do outro. E o objeto, né? O objeto. Existe Certo. um objeto, existe uma questão para o que fazer. Como fazer, na verdade. Certo. E a psicanálise, ela apresenta o que leva a essa organização e a desorganização aí, o que difere entre eles? Então, o que a psicanálise vai trazer, de uma forma geral, é a perversão, né? O que a gente pode trazer em uma visão psicanalítica é que o sujeito psicopata, ele tem um objeto fetichista afim. Ele vai seguir o seu objeto de desejo, que é o quê? Vamos supor, uma mão, né? É ele ter a necrofilia, ou seja, ele mata e esconde o corpo em determinado local para ter quantidade de tempo de relação sexual. O sociopata não, ele age por um id, querendo mostrar um superego maior, mas sem uma organização. Ele quer mostrar assim, ele tá aqui, eu consegui fazer isso. Se você pega sociopatas eles tomam atitudes por impulsos. Então, se ele toma por impulso, são momentos em que eles estão totalmente desorganizados. Isso não quer dizer que o psicopata ele não vá sair e realizar essa desorganização. Ted Bundy, quando ele foi matar uma mulher e ele não conseguiu e ela conseguiu fugir, ele desorganizou, porque ele perdeu o objeto que ele desejava. O que ele fez? Ele foi no dormitório de umas universitárias e matou cruelmente 3 delas, sem um padrão. Então, ele desorganizou. Tá? Então, assim, eu acho que o que a gente pode diferenciar na psicanálise é isso. É esse objeto. É como ele trata o objeto de desejo. Né? Enquanto um vai ter um objeto focado, o outro não. Só que eu estou trazendo essa diferença para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje, se você vai trabalhar na área jurídica, tá? Você não vai fazer uma diferenciação mais de psicopata e sociopata. Eu estou trazendo para vocês por questões de conhecimento. Hoje, todos os dois se enquadram no transtorno de personalidade antissocial. Ok. E os dois são perversos, não é isso? Sim, os dois são perversos. Tá. Professor, só uma última pergunta concernente aí. O professor Cléber falou para nós, em sala, sobre a questão do neurótico com características deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Engloba nessa questão de psicopatia também ou só o perverso em si? O neurótico com traços perversos. Ele chega aí a psicopatia também aí ou não? Somente o perverso? Somente o perverso. O neurótico com traços perversos, né? A gente pode dizer que o neurótico que tem traço perverso, ele vai ter um prazer no sofrimento, na angústia, na dor do outro. Só que ao mesmo tempo que ele vivencia isso, ele vivencia uma culpa. Porque o que é instaurado no neurótico é uma culpa. Então, no momento em que ele faz esse processo, ele vai vivenciar uma culpa também. A gente tem casos de pessoas que chegam a ficar... Vou pegar um exemplo. Aquele rapaz que ele cometeu a chacina de Suzano. Muitas pessoas taxaram ele como psicopata, perverso. Eu vejo ele como um neurótico obsessivo que viveu uma vida de sofrimento, desenvolveu traços perversos de que forma? De forma de ver a dor, a agressividade, todo esse processo de crueldade como um escape do sofrimento que ele vivia. O que ele faz? Ele ocasiona uma chacina com outros colegas, mata pessoas, né? Só que no momento em que ele se depara no processo que ele realiza, ele se suicida, porque o ego dele não suporta essa questão, não suporta lidar com esse processo. Existem neuróticos aí com traços perversos,
mas não ao ponto de matar. Eles vão ter de fazer um sofrimento, de causar um sofrimento, mas muitas das vezes esses traços é devido a eles não conseguirem saber lidar com os próprios processos psíquicos, o próprio sofrimento, o próprio trauma, a própria angústia, o próprio desejo. E aí uma forma de eu não realizar o meu desejo, se eu não realizo, eu canalizo isso, eu desloco isso para uma agressividade perversa, onde eu oprimo, onde eu faço essa angústia e assim por diante. Ok, podemos dizer que o suicídio não é uma opção do perverso. Como é que é? Eu digo, podemos dizer então que o suicídio não é uma opção para o perverso. É assim, muito difícil. Esse criminologista que eu trago para você, ele disse que o psicopata ele passa por 4 fases. Primeiro, depois ele mata, né? Ele vai passar pela primeira fase, que é a fase da depressão. Eles vão se sentir deprimidos pelo que fizeram. Nesse momento, eles vão pensar em suicídio, eles podem até fazer e armar um processo. Só que eles não vão realizar. Depois, eles vão entrar em uma fase de racionalização. Então, eles vão justificar o ato do que eles fizeram, fazendo assim com que ele saia de um processo depressivo. Então, ele diz assim, não, eu não vou fazer isso porque eu fiz isso, mas ele mereceu, né? Tinha determinada situação. A terceira fase é uma fase onde ele vai reviver os fatos. Então, ele começa a recordar, que é o chamado recordação. Ele recorda todo o procedimento que ele criou. Então, como ele planejou, como ele fez, o que aconteceu. Como ele vai guardar um objeto, então ele sempre vai entrar em contato com essa cena, com esse objeto. E a quarta fase é a fase em que eles vão buscar novamente essa vivência. Então, eles vão vivenciar novamente esse desejo e eles vão planejar e realizar. Só que no momento em que ele começa a realizar novamente, ele já não vivencia mais uma fase depressiva tão exacerbada, por exemplo, pelo desejo de morte, mas sim por um processo depressivo de eu não posso mudar isso, o que eu fiz, mas depois passa. Não há um remorso. Não é pelo outro, mas por ele. Entende? Então, pensar em suicídio para um perverso, muito pouco provável. Ok, professor, obrigado. De nada. Ok? Então, essa é uma diferença, tá? Lembrando, todos os dois se encaixam no transtorno de personalidade antissocial. Na psicopatia, os indivíduos não são caracterizados nem como psicóticos, nem como doentes mentais. Então, pessoal, por que você precisa conhecer a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial? Eles são pessoas muito manipuladoras. Eles são pessoas que têm uma mentira patológica. Então, é possível que você insira eles em uma relação de vítima, por exemplo, imputável, sendo que eles não são, e sim eles são psicopatas, são antissociais. Se você não faz uma avaliação minuciosa, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Sussu, Sussu foi enquadrada, né, na personalidade antissocial. Por isso que ela, na época, ela não ganhou a liberdade. Ela não tem um amor, ela não tem uma relação. Uma coisa importante, muitos dos perversos, eles não vão ter uma questão de canalizar o desejo sexual por uma outra figura. Por exemplo, eles não vão ser nem heterossexuais, nem homossexuais, eles não vão ter essas questões. Porque a relação sexual para eles é uma questão que não faz efeito. Eles não estão pelo sexo, eles estão pelo objeto. Então, eles vão se relacionar com homens, com mulheres, né, com transexuais, e assim sucessivamente. Eles não têm uma seletividade, eles não têm uma sexualidade consciente e outra inconsciente. Eles não levam em consideração a isso. Então, as relações são muito abertas. O que leva ele a uma mentira patológica, de dizer assim, eu amo ela, porque ela sabe. Olha só, trazendo uma visão da psicanálise, nós somos sujeitos barrados em busca de objeto pequeno a. Essa é uma matema chamada por Lacan, a matema do neurótico.
né? Então, nós somos sujeitos barrados em busca desse objeto pequeno a. O psicótico, ele não é um sujeito barrado ainda preso a esse grande outro, porque ele não foi castrado, então ele não é barrado. Já o perverso, não. O perverso, como ele sabe o que o outro falta, então ele sabe o que falta para você. Você é psicólogo, está fazendo uma avaliação psicológica de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Ele vai saber que você é castrado, porque o perverso ele passa pela castração, só que ele desmente. Então ele sabe, ele vai ser o objeto pequeno a de você, porque ele sabe o que te falta. E ele vai buscar levar isso para você, de forma a te manipular, te colocar em uma posição, muitas das vezes, de que ele é vítima, de que ele não fez aquilo por mal, que as pessoas mereceram, e assim vai. Então a gente não pode enquadrar essas pessoas em psicose, porque o psicótico, quando ele tem alguns comportamentos, eles não têm consciência de si, eles não percebem a própria realidade, certo? Então eles vão vivenciar uma questão muito, vamos se dizer, alucinógena, o psicótico. O perverso não, o perverso ele vai ter consciência disso. Um ponto que as pessoas falam, algumas pessoas que assistiram, deixa eu ver um filme aqui, quem já assistiu, vou pegar o Coringa, porque é o que eu tô me lembrando agora. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, o Coringa, ele é psicótico. Quem acha que ele é psicótico? Eu acho que ele é um pouco. Psicótico. Aí temos uma boa pergunta, não é? Por que as pessoas acham que o Coringa é psicótico? Porque em determinados pontos ele tem alucinação com a menina. Só que, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender. O perverso, o psicopata, o antissocial, ele vai vivenciar uma coisa que é um mecanismo de defesa que a gente chama de clivagem do ego. Clivagem do ego. Ele vai vivenciar a clivagem do ego. O que seria a clivagem do ego? Freud destaca que o perverso, quando ele vivencia uma clivagem, ele se separa, mas ele não se dissocia. Clivagem é diferente de dissociar. Dissociação de personalidade é o que a gente muito tempo conheceu como transtorno de personalidades múltiplas. Por quê? Eu sou Henrique e sou Paulo. No momento em que Paulo está personificado, Henrique não. E eu não tenho consciência e não sei sobre Henrique. No momento em que Henrique se personifica, Paulo não se personifica e Henrique não sabe de Paulo. Vocês estão entendendo? Isso é a dissociação. Então, o dissociado é esses dois sujeitos. Eles são dissociados. Na clivagem do ego, não. Quando eu clivo o meu ego, é como se eu tenho um lado bom. Então, eu tenho um lado, eu sou o Paulo, bom samaritano, o cara que é bom com todo mundo, que sorri, que é feliz, que é alegre, é o bom vizinho, né? Leva a velhinha que está atravessando a rua para o outro lado, e assim vai. Só que eu sou ele, eu sou esse Paulo, porque eu sei que a sociedade geral não vai me olhar com maus olhos, não vai ser contra mim. Nossa, ele é um amor de pessoa, ele é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse ego bom, eu tenho um ego mal, vamos dizer assim. Eu tenho um ego ruim, um ego que causa angústia, que causa sofrimento. Só que esse ego, ele não vai agir a destruir esse outro, porque esse outro é para ocasionar uma imagem de bom sujeito. Vejam Ted Bundy. Ted Bundy teve pessoas que foram testemunhas
a favor dele, dizendo que ele não era capaz de fazer aquilo. Ted Bundy conseguiu fazer com que o juiz lhe desse uma cela com melhor luz e que liberasse ele para a biblioteca determinados dias para que ele pudesse estudar e ser o seu próprio defensor. Então, Ted Bundy, ele tinha essa clivagem. Alguém falou? Eu, Amanda. Oi, Amanda. Dá para dar um exemplo daquele fragmentado, porque ele tem determinados personagens que ele, tipo assim, que ele mostra, e daí tem aquele do mal lá, que ele sabe que existe, mas aí ele tenta esconder. É um exemplo? O fragmentado, ele tá mais para dissociativo, né? Por quê? Quando se manifesta a fera, por exemplo, os outros não estão em acesso. E assim vai. Vamos pegar, ó, fragmentado fala sobre o transtorno dissociativo. Vou pegar um filme que todo mundo já deve ter assistido, que é Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso. O que acontece? Aquele cara, ele é um bom vizinho. Ele é um cara que se dá bem com todo mundo. Ele ajuda a família quando a menina está desaparecida. Ele é bom. Aquele é o ego dele, bom. Só que ele tem um outro ego. Um ego que diz assim, olha, a sociedade não vai me pegar. Eu vou manipular. Então, esse meu bom é para manipular o meu lado real do meu desejo. Porque eu mostro a ela um poder de persuasão, de manipulação e assim por diante. Então, todo perverso, todo psicopata, ele vai ter o que a gente chama de clivagem do ego, tá? Que são esses dois eus. E ele tem consciência desses dois. Ele sabe que existe. Ele sabe em que momento ele pode ser cruel e em que momento ele tem que ser agradável. Quem já assistiu Dexter é uma prova disso. Dexter é o cara mais amável dentro da delegacia, né? Então, a gente não pode caracterizar ele como psicótico nem com adoecimento mental, tá? Segundo Harry, aí, o escritor Heather Clark, esse cara aí, foi um dos primeiros pesquisadores a ter impacto ao apresentar uma concepção definitiva e abrangente a respeito da psicopatia. E ele faz um perfil clínico do psicopata. E ele destaca que ele se resume em... Aqui a gente vai ver algumas características do psicopata, do perverso, do antissocial. Charme superficial e boa inteligência. Então ele vai ser uma pessoa muito bem apresentada, uma boa inteligência, né? Ele não vai ter delírio ou outros pensamentos irracionais. Falar em racional, alguém aqui já assistiu o filme O Homem Irracional? Quem não assistiu, assistam. O Homem Irracional. É com o Joaquim Fênix, muito bom. Aquele cara é muito fera. Joaquim Fênix, né? Ele é um cara que se apresenta, muitas das vezes, como o Donivan falou, parece ser um neurótico, mas, na verdade, ele se encontra em desejos de ocasionar mortes, né? E aí ele sente um prazer na vida. Ele não tem esses sinais, tá? Então, ele tem ausência de delírio e outros sinais de pensamentos irracionais. São pessoas muito pensativas e vocês vão perceber isso nesse filme, tá? Outra característica, a ausência de nervosismo. Eles não vão ser nervosos, vão ser pessoas muito tranquilas. Falsidade e falta de sinceridade nas falas. Ausência de remorso ou vergonha. Comportamento antissocial inadequadamente motivado. O que é esse comportamento antissocial inadequadamente motivado? Eles não vão ser motivados às relações sociais. Eles não vão ter motivação de ter uma interação com você, onde você fale e ele não. Em um diálogo com um psicopata, né? Ele precisa falar e você precisa obedecer. Por isso que é o comportamento antissocial, tá? Julgamento deficitário e falha em aprender com as experiências.
Então, ele não vai aprender com experiência. Não adianta você colocar ele em experiências empáticas, enfim, que ele não vai aprender com isso. Egocentrismo patológico, tá? Então, vocês vão ver esse egocentrismo patológico. Deficiência geral nas reações afetivas principais. Amor, felicidade, né? Enfim, tristeza, medo. Eles não vão ter essas questões emocionais. Vida sexual e interpessoal trivial. Então, assim, eles vão ser pessoas que tanto faz ele entrar em uma relação afetiva ou não, eles não vão ter prazer nisso. A relação sexual para ele não faz diferença, né? Eles podem fazer isso, mas de uma forma para manter o objeto de desejo próximo, o objeto fetichista, mas não é algo que eles tenham interesse. Oi. Alguém falou? Professor, Oi. o Matheus pediu para lhe perguntar onde é que entra o transtorno de personalidade dissociativo. Se é nos excêntricos ou estranhos, nos dramáticos ou nos ansiosos ou receosos. Boa pergunta. Eu vou dar uma olhada, porque eu não tenho essa resposta agora no momento, porque pelo que eu olhei, ele não entra em nenhum desses, né? Eu não vi, mas eu vou pesquisar e falo para ele que eu vou dar essa resposta ainda hoje para ele. Assim que eu terminar, eu faço a pesquisa. Tá bom. Tá. Fracasso em seguir um plano de vida. Então, assim, os antissociais, eles vão ser muitas das vezes pessoas bem-sucedidas, isso é um fato. Que elas vão ganhar em cima dos outros. Mas eles não vão ter um plano. Tipo, você faz um plano de vida. Eu quero estudar para se formar, para fazer isso, isso, isso. Ao determinado tempo eu quero construir isso. O antissocial, ele não vai ter esse plano de vida. Ele não vai ter uma meta a ser alcançada. Ele não vai trazer... Porque o que ele quer é realizar o desejo. Desejo do agora, o desejo recente e assim por diante. Então, eles não vão ter essa busca de realizações futuras. Professor, é fracasso em... Aí tá Em seguir atrapalhando um a plano tela. Em seguir um plano de vida. Ah, sim, obrigado. Certo? Pessoal, esse conjunto de características tornou-se a base da psicologia para o prognóstico da psicopatia de um indivíduo por um longo tempo. A avaliação de transtornos de personalidade tem sido um desafio para a psicologia, principalmente na área jurídica, viu? Pelo fato da falta de instrumentos para tal avaliação e também devido a uma das características dos transtornos da personalidade antissocial ser justamente a tendência de negar ou manipular os atributos pessoais dela. E aí, hoje nós temos um teste, né, que é chamado Psicopate Checklist, que eu penso que seja uma lista de checklist do psicopata, né, que são questões. É um questionário com 20 questões, onde são classificados em né, pessoas que não têm nenhuma característica psicopata. 2, pessoas que têm alguns traços. E 3, pessoas que... O 2 é, na verdade, pessoas que tendem a se tornar psicopatas, né? E 3 são pessoas que se enquadram 100% na psicopatia. E aí esse autor, o Robert, ele dividiu os dois elementos, né, em dois fatores. Esses elementos citados em dois fatores. Olha só. O fator 1 possui 8 itens e é rotulado como o fator interpessoal afetivo, porque é composto de itens que, em grande parte, se relacionam ao comportamento impessoal e à expressão emocional. Então, aquelas características citadas por ele foram divididas nesses fatores. E esse primeiro são os 8 itens. Os 8 itens, né, vão avaliar esse primeiro fator, que é a relação dele interpessoal afetiva com os seus comportamentos. Então, será que o que ele sente... Olha a congruência aí de Carl Rogers. Será que o que ele pensa, ele sente, está correlacionado com o que ele vai agir, com o comportamento dele? Tá? O fator 2
é o fator do estilo de vida, socialmente, ou desviante, antissocial, com itens baseados no comportamento. Então, eles vão avaliar o fator 2, o comportamento do sujeito. Como é a vida social desse sujeito? Como é a interação social? Será que existe um processo empático ou não? Tá? Esses foram os 2 fatores que eles trazem como avaliação. Essas são as referências, tá? Quem quiser dar uma estudada. Dúvidas, perguntas e comentários agora. Prof, Pode falar. o senhor já assistiu aquela série You da Netflix? Sim, todas as 2 temporadas. Ele seria um perverso, Sim. psicopata, né? Ele é um psicopata, claro, né? Eu consegui, o senhor falando acho que das 4 fases depois que o psicopata mata, eu consegui ver ele todinho nessas fases. Você vê, né, o desejo da morte, a racionalização, tudo. Isso. Verdade, você falou agora que eu me toquei, não tinha... Muito Ei, boa. professor, mas tanto ele quanto a Love, né, também, que a Love, ela, pra proteger o irmão Eu dela acho e tal, que ela supera ele. porque... A Love, ela tem... O que acontece, né? Porque Love, ele é como se ele deixasse rastros. Ela não. Ali a gente tem claro, um comportamento sociopata e um psicopata, né? Se a gente for nomear esse... O que eu falei? Não há mais diferença, mas se a gente fosse diferenciar, dá para se dividir. Sociopata e psicopata. Ele é muito impulsivo. Perceba que ele age muito pelo processo emocional. Né? Ela não. Ela é algo mais trabalhado. Ela é mais técnica, né? Calculista, mais fria. E ele sempre fala, eu não queria fazer isso, você me obrigou a fazer isso. As falas dele são sempre assim. A culpa nunca é dele. Isso. Mas o antissocial, ele nunca vai ter culpa. Entendo. Há sempre uma racionalização pelo comportamento. Há sempre. Faz sentido. Há sempre vai... Por isso que vocês precisam ter cuidado se quem for trabalhar na área. Porque assim, pessoal, a gente fala de antissocial, a gente só fala de antissocial, é muito focado em pessoas que matam. Mas existe muito antissocial que ocasiona fraude, que ocasiona determinados crimes e que estão aí para ser avaliado dentro do processo penal. Se você está trabalhando na área jurídica e pega um cara desse, ele vai te manipular, se você não tiver um cuidado. Então, são cuidados que devem ser pontuados. O psicopata, assim como o narcisista, você precisa pontuar para ele, colocando ele em uma posição de que ele é o detentor e que você compreende ele, mas que ele tem determinadas conclusões. Quais são as penas? Quais são as situações? E que ele precisa ser real para que, se ele mentir, vai ter determinadas finalidades. Né? Vai ter determinada conclusão. Se ele for verdadeiro, pode ter determinadas conclusões. E as hipóteses. Para que ele possa minimizar esse sofrimento, essa manipulação, enfim. Mas muitas vezes ele vai manipular os estados, os processos como um todo. Já, ok? Perguntas? Pessoal, Professor, estou com uma dúvida. Professor, estou com uma dúvida desde o início da aula. Tem como o senhor explicar a personalidade histriônica, por favor, de novo? É porque... Explico, sim. Sem problema. Eu não conseguia ativar o microfone. Vamos voltar lá na histriônica. Assim, é uma parte que o senhor estava falando bem no final, que ele busca o espelho, alguma coisa assim. Histriônica. Pessoas com este transtorno são altamente emotivas e dramáticas. Têm uma necessidade excessiva de atenção e aprovação.
e podem usar a aparência física para consegui-la. Não, quem utiliza o outro como espelho é o narcísico. O narcisista aqui, ó, ele vai ter o outro como se o outro precisa ser um espelho dele. O histriônico são pessoas que chamam muito a atenção, são pessoas muito emocionais, são pessoas que tendem a chegar aos locais e serem o centro das atenções. Elas são as pessoas que muitas das vezes são as mais elegantes para ela. Elas são pessoas que precisam ter o melhor papo. Todos os acontecimentos que estão discutindo, por exemplo, ela precisa ter passado algo parecido para que ela possa adentrar. Eu conheço uma pessoa que ela tem personalidade histriônica. E ela tem essa característica. Se você conta uma história, por exemplo, Genilson falou que a Genilson viajou e ela passou por determinadas situações. Ela vai trazer uma situação e dizer, eu também já vivi isso. Só que a minha foi assim, 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 bem louco, bem mais. Então ela tende a querer que a situação que ela traga seja bem mais emocional, bem mais chamativa do que a do outro. Pessoas histriônicas tendem a manipular e controlar o outro pelos pontos fracos dela. Então, por exemplo, ela sabe alguma coisa que afeta o outro, ela vai utilizar aquilo para afetar, para que o outro não confronte ela. Então, eles vão ter essas características histriônicas. Pontos fracos dela ou da pessoa? Não entendi, professor. Por exemplo, eu sou histriônico. Certo, e a gente tem uma relação, né? E aí, toda vez que eu estou nessa manipulação com você e com as pessoas, que você tenta me retirar desse centro, eu vou utilizar coisas que te afetam, coisas que te causam angústia, para que tu não faça mais nada e que tu me deixe ser o dono da situação. Tá. Então ela usa pontos fracos meus, né? Isso. Do outro. Tá, entendi. Para ela não tem ponto fraco. Para ela não tem ponto fraco. Ela tem essa situação. Invencível. O senhor tem um exemplo para dar? Eu coloquei aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Mesmo viajando para a Itália, já separado, ela inventou que eu tinha ido à casa dela para agredi-la. Arranjou várias testemunhas além da família. Tudo para que eu não conseguisse a guarda compartilhada. Quando mostrei as passagens e o período que fiquei fora do Brasil, sendo impossível estar lá, algumas amigas que tinham testemunhado contra mim disseram que ela estava com medo de perder o amor da filha. Para mim, a delegada dizia entender a posição dela. A juíza e a promotora também. Não foram rigorosas. Isso aqui é um caso real, onde a gente pode ver, isso aí eu peguei de um site daqueles que eu pontuei ali, a gente pode ver aí um histrionismo, né? Comportamento histriônico, onde ela faz uma cena, ela demonstra uma agressão, né? Onde ela possa ter o controle da situação e utilizar contra esse sujeito. Depois que ela é descoberta, olha só o processo dramático e emocional, né? Vou perder o amor da minha filha. Aqui, ó. Medo de perder o amor da filha. Medo de perder o amor da filha. Né? Tem outra situação aqui que eu coloquei. Eu coloquei 2 casos. Eu coloquei até um caso a ser respondido aqui. Quem não respondeu, responda. Vou achar o outro caso. Professor, o senhor está gravando essa aula, né? De hoje? Aham. O senhor pode disponibilizar ela para a gente no Classroom? Olha aqui, ó. Por meses minha ex me provocava, me batia, empurrava e cuspia na minha cara, tentando despertar uma reação violenta que ela pudesse usar como triunfo de chantagem. Sem tal situação, ela começou a ameaçar fazer uma falsa denúncia de agressão, o que eventualmente se concretizou. Com medo disso acontecer, eu passei a filmar e fotografar todas as discussões. E foi graças a estas provas que consegui me livrar da acusação.
porém até hoje ela usa minha filha para me atingir. Então, veja que há uma manipulação das situações. Paulo, Oi. semana passada o pessoal estava divulgando um vídeo de uma mãe que espancou uma criança com um fio de luz, o negócio todo, e que o pai teria supostamente gravado esse vídeo. Quando o cara que gravou o vídeo, que eu, na final até hoje não entendi se era o pai ou se era o padrasto, ele pegou o vídeo e começou a usar para manipular a mãe da criança para voltar para ele, porque ele disse que ia denunciar ela por ter espancado a criança. A mãe, chateada com a situação, chamou a polícia para levar ele. Só que aí ele mostrou o vídeo para a polícia e levaram ela também, entendeu? Nesse caso, levaram os dois. Nesse caso, ele, pelo fato de ele ter feito a gravação, ter permitido o espancamento da criança, para ele ter a mulher e a criança de volta perto dele, se encaixaria nessa situação que tu comentaste aí? Sim, porque ele não está ligando para o sofrimento da criança, né? Ele está pensando em si. E eles vão responder, eles podem responder, não sei o caso, né? Tô sabendo agora, mas ele, conforme o direito penal, ele vai responder por conivente, né? Ser conivente com o processo. Fazer uma denúncia. Sim. Entendi. Né? Mas ele se enquadra em um transtorno de personalidade, sim. A gente pode dizer aí até antissocial, porque uma pessoa dessa, ela é perversa, né? Porque uma criança ser espancada. Ele estava vendo a menina estava com o nariz sangrando, com a boca toda cortada, já da mulher batendo na menina de soco e a criança pedindo socorro para ele, disse: "Meu pai, me ajuda", e ele a mulher dava com um fio nas costas da criança e ele ficava filmando. E ele ainda dizia assim: bate mais, não sei o quê. Não viu? Não? Vi não, ainda bem. Psicólogo aí atuar é o psicólogo da vara da família, né, onde a criança vai atuar justamente no processo da guarda dessa criança, retirar dessa tutela dos pais. Sim, aí faz encaminhamento para o conselho tutelar para ver se encontra algum parente vivo, parente de primeira geração vivo, né? Primeiramente os avós. Senão depois, aí vai para... irmão mais velho, irmão, e depois o padrinho. Uhum. E segue uma questão religiosa. Sim. Certo? Certo. Professor, o senhor poderia disponibilizar esse seu PowerPoint aí para nós, essa apresentação, esses slides? Já está na aula que eu vou mandar que eu mandei para vocês. Ok, professor. Obrigado. Vocês assistiram a aula não que eu mandei para vocês? Assistimos. Eu não assisti. Pois é, esse slide é o mesmo. Tá ok. Tá? Pessoal, eu quero, seguinte, eu preciso que quem não está assistindo as aulas assistam, tá? Para que a gente possa ter uma interação. Foi muito bom, agradeço a participação de todos, percebo que vocês estão empenhados. Eu quero saber de vocês um feedback. Como é que estão as explicações nos vídeos? Estão de boa mesmo ou não? Sim, estão boas. Pra mim tá bom também. Tá legal. No vídeo tá top. Professor, os vídeos, né, são muito bons, até porque nós temos muitos colegas que estão com esse problema de internet e de equipamento também. Então, eu queria lhe sugerir que quando o senhor fosse ter aula online, para o senhor avisar com antecedência, porque tem aluno que está indo para a casa dos parentes para poder pegar o Wi-Fi, para poder participar das aulas, entendeu? Tá. E aí, por exemplo, hoje foi um dos dias que foi avisado com 15 minutos antes, e aí a maioria achava que o senhor ia gravar e disponibilizar as aulas. Não, mas, gente, eu vou disponibilizar essa aula, não se preocupe. Certo. Esse método das aulas gravadas, ele está sendo muito bem aceito por todos, né? Até pela questão de todo esse processo que a gente está vivenciando e tal, e também pela essa questão da limitação, tanto de dados de internet quanto de equipamentos. Então, era só isso mesmo que eu queria
reforçar Não, para o senhor, tranquilo. tá? Ó, já Obrigada. adiantando, a aula que vem, da semana que vem, ela não vai ser online, ela vai ser gravada, tá? Já Tá adianta, ótimo. Obrigada, a professor. gente faz. Porque assim, eu acho que como as aulas gravadas estão sendo produtivas para vocês, porque se não fosse, era para vocês falarem, ó, não tá legal. Mas como eu tô vendo que tá sendo produtivo, eu vou fazer elas gravadas, porque aí Na verdade, as suas atinge aulas, todos vocês. elas são muito boas mesmo, né? Tipo assim, não tem muita diferença de ser gravada ou online. A questão mais é pela questão dos alunos mesmo, que da maioria, tipo assim, isso é uma Por grande isso que eu tô parcela usando mais mesmo, né? gravada. Por isso que eu tô usando mais gravada, que é justamente para Isso. atingir um número maior de alunos. Mas é muito boa suas aulas, muito bom mesmo. Então tá. Mas já fica avisado, semana que vem vai ser aula gravada, tá? Professor, Oi. aqui é o Messias. Eu tenho uma pergunta aqui rápida para o senhor. Pode fazer a pergunta, Messias. Eu assisti a aula que o senhor tinha colocado num dia desses sobre o transtorno de personalidade. Eu não sei se o senhor chegou a falar, mas tipo, uma pessoa pode ter quantos transtornos? Sim, eu respondi no início da aula, mas vou responder para você. Eu acho que você não estava, eu estava até atrás de ti. Aí na agenda aqui. Eu Messias, estava tentando entrar. não, tranquilo, fica tranquilo. Assim, eu não posso te dizer quantos pode ter, porque a pessoa pode ter várias, né? Ela pode ter 10 transtornos. Eu não vejo ainda, não sei, se alguém souber depois pode falar, mas pelo que eu sei, não há um limite, não há uma regra de tantos transtornos por pessoa. Ela pode desenvolver transtornos constantes até um processo de adoecimento exacerbado, tá? Não tem uma quantidade específica. Eles podem ser simultâneos? Bom, mas no caso... Podem ser simultâneos, né? Que é o que a gente chama de comorbidade. Eles aparecem e há sempre uma comorbidade, um transtorno comórbido, que é o que aparece junto com o outro. Por exemplo, o sujeito pode ser borderline. Exemplo, a gente estava falando, o Matheus até pontuou que Sheila ela é histriônica e narcísica. É possível que ela seja histriônica e ao mesmo tempo tenha um narcisismo. É a comorbidade. Também achei isso da Sheila. Pois é. Pode falar, Matheus. Outra pergunta? Ei, professor, só rapidinho. Aí no caso, desses transtornos, mesmo que ela tenha 10, vai ter alguns que vão ser mais latentes, né? Que vão aparecer mais, né? Ou não? Sim, sim. Sim, é aqueles que ela tende a sofrer mais, né? Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas bem controladoras, né? Então, elas tendem a ser vamos supor, uma potência. Ela pode ter um outro transtorno por trás, mas aquele pode se sobressair. E aí vai. Muito obrigado. De nada. Alguém mais? Não? Então, pessoal, estou encerrando aqui a gravação.